Pressionado por mudança em ministérios, o presidente Lula deu aval à cúpula do União Brasil para troca na pasta do turismo. A Yasmin Costa traz agora o nome de quem foi escolhido por Luciano Bivar. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, aposta que o nome do deputado Celso Sabino é uma boa escolha para assumir o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro. Bivar avalia o seguinte, que Celso Sabino é um parlamentar que goza de grande prestígio entre os parlamentares e que garantiria apoio no Congresso Nacional. Inclusive, o nome de Celso Sabino tem mais apoio da bancada do União Brasil do que a própria ministra Daniela Carneiro, que possivelmente está de saída do partido. Essa troca também é uma tentativa de acalmar os ânimos dentro do próprio União Brasil, que apesar de compor a base do governo do presidente Lula, ter 3 ministérios, tem votado contra o governo. Nos bastidores, inclusive, os deputados dizem que não se sentem representados pelos atuais ministros. E a situação da atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, também ficou um pouco mais complicada depois que o marido dela, o prefeito de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, Vaguinho, rompeu com a União Brasil e se filiou aos Republicanos. Luciano Bivar, contudo, o presidente do União Brasil, diz que a caneta está com o governo. Quem decide sobre essas mudanças é o Palácio do Planalto e o Palácio do Planalto já vem realmente sinalizando que deve fazer mudanças nas próximas semanas na composição da esplanada dos ministérios. De Brasília, Yasmin Costa. Dora Kramer, quero te ouvir de novo, porque eu sei que você tem bastidores dessas questões envolvendo a União Brasil, dessas dificuldades envolvendo a articulação entre governo e o Congresso, por meio principalmente do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Essas articulações envolvendo aí troca de ministérios, de nomes do União Brasil que comandam essas pastas, acontecem num momento muito difícil da relação entre governo e Congresso. Mas parece que pode haver uma luz no fim desse túnel, né? O que você traz pra gente? Olha, pelo menos, Lívia, é uma tentativa, porque a situação é mais tensa entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ali no Senado as coisas caminham mais amenas. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez questão de dizer ao presidente Lula, na última conversa que eles tiveram, que ele não quer confronto, que, aliás, ele rechaça umas comparações que andam fazendo nas internas do Palácio do Planalto. Arthur Lira já detectou comparação dele com o ex-deputado Eduardo Cunha. Ele disse que não aceita. O Eduardo Cunha era do confronto. Ele não é do confronto. E para comprovar, ele propôs um acordo ao presidente, um acordo de paz, com 3 pontos, né? Relativos ao andamento da agenda na Câmara. Ele disse, olha, primeira coisa, primeiro ponto, todos os assuntos que forem de interesse do país, ele vai ajudar. Para o bom andamento dos trabalhos governamentais, Lira, diz que ajuda. Segundo ponto, todos os pontos que forem de retrocesso. O que é retrocesso? Por exemplo, o marco do saneamento, revisão de privatização, revisão da lei das estatais. O Arthur Lira foi muito claro, ele vai atrapalhar, vai trabalhar contra. E o terceiro ponto é o seguinte, que todos naqueles assuntos que houver divergência ideológica, tanto à direita quanto à esquerda, Arthur Lira, não vai se envolver. Ele disse ao presidente Lula que aí é obrigação do campo político do governo de se entender com as bancadas. E, para resumir, ele disse o seguinte, se isso for compreendido, combinado não vai sair caro para nenhuma das partes. Lira é um homem conhecido por cumprir com acordos que estabelece com seus opositores, adversários e também apoiadores, né, Lira? Não é Lira, não, né, Dora? Dora. Tá longe, né, Dora, de ser uma presidente da Câmara dos Deputados. Longe. Chego lá. Com certeza, competência você tem. Agora, falando dessa dificuldade que o governo Lula está encontrando de alinhar essa relação com o Congresso, foi dado esse passo que você trouxe pra gente agora. Não era de se esperar que talvez depois de 2 governos,
2 vezes presidente da República, você que acompanhou muito de perto esses passos dados por Lula também, não era de se esperar que ele tivesse um pouco mais de facilidade de articulação com o Congresso? O que está acontecendo, Dora? Olívia, essa pergunta é a pergunta que todo mundo se faz na República, até mesmo no PT. Que Lula é este? E aí tem umas tentativas de resposta. Tem o fator idade, tem o fator aquela passagem, todos os infortúnios pelos quais ele passou, isso deixa a pessoa um pouco assim rancorosa, não é? Tem o seguinte fator, aquele entorno dele lá de trás, sabe, de gente que falava de igual para igual, Zé Dirceu, Luiz Guxiquem, Antônio Palocci, aquelas pessoas não estão mais aí. Então, é um pessoal que são operadores menos experientes, isso aí conta. E tem também o seguinte fator, né, que parece que o presidente Lula agora vai dar uma calibrada, a preocupação extrema e quase que exclusiva em firmar esse terceiro mandato como uma figura de um líder global. Mas aí é tentar vestir um santo, desvestindo o outro, e no caso que a gente viu de algumas trapalhadas internacionais, ficam os 2 santos devidamente despidos. Nelson Kobayashi tem uma perguntinha em relação a essas articulações entre União Brasil e o PT, o governo do presidente Lula, para a composição desses 3 ministérios que estão sob o comando de pessoas do União Brasil. Como fica essa questão jurídica? Daniela Carneiro, pelas apurações que a gente tem acompanhado, pelas informações de bastidores da própria Dora, seria já a primeira a ser substituída. E ela está hoje no União Brasil, embora não esteja muito envolvida com o partido. Como fica essa questão? A vaga de ministra do Ministério é do União Brasil? Se ela deixar sair dessa vaga, alguém do União Brasil necessariamente precisa ser colocado no lugar? Ou isso é uma exigência só política? Não, isso é só política. A escolha é prerrogativa do presidente da República. Ele pode colocar pessoas de qualquer partido, inclusive pessoas sem nenhum partido, cargo de confiança. Mas isso tudo está dentro do acordo ali político com a União Brasil para tentar trazê-lo para as bases do governo no Congresso, votando com as propostas que atendam às vontades do governo federal. Mesmo com 3 ministérios, a União Brasil ainda não faz parte da base. Então, é um partido dos mais difíceis para o presidente Lula. Ele tem 3 ministérios, mas ainda se faz de difícil na negociação, na votação dos projetos do governo. Disso tudo, a gente já sabe que a Daniela Carneiro, ela foi a primeira ministra pressionada, já lá no início do governo Lula, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, inclusive, com, primeiro, denúncias de envolvimento com milícia no Rio de Janeiro, segundo, denúncias de irregularidades na prestação de contas na sua campanha para deputado federal, a denúncia é de que ela teria contratado os serviços gráficos de uma empresa que não faz serviços gráficos, enfim. Então ela já estava pressionada por toda a oposição e também pelos seus aliados de União Brasil, que viam ali uma oportunidade de trocar a peça, colocando outra pessoa da União Brasil, como tem acontecido agora. Disso tudo, saindo a Daniela, entrando o indicado que vem lá do estado do Pará, eu acredito que a gente tenha um ponto, pelo menos, em positivo, que a gente tira o foco completo do turismo do estado do Rio de Janeiro. Apesar de eu adorar o Rio de Janeiro, Dora Kramer está aí para demonstrar que lá, de fato, é o nosso principal cartão postal, pelas belezas naturais, pelo turismo esportivo, por tudo mais que consta do Rio de Janeiro. Mas Embratur, na mão do Freixo, e Ministério do Turismo na mão da Daniela do Vaguinho, ambos do Rio de Janeiro, colocam 2 pessoas que são opositoras para trabalharem juntos, e eles não vão caminhar alinhados, porque afinal eles na próxima eleição disputarão os mesmos votos. Então a gente tem agora uma nova pessoa do estado do Pará, vai valorizar o norte do país, que também é um foco que precisa ser valorizado, em especial em relação ao turismo, uma região amazônica. Isso já vem se somar ao fato de que a gente vai ter a COP30 também naquela região amazônica. Talvez isso tudo seja o ponto positivo.